Tá, bom, então eu sou o Jaime Radke, né? Tenho 47 anos aí, quase 30 de rodagem aí pela vida profissional já. Casado com uma filha, atuo no segmento de controladoria já desde 94. Bom, antes de entrar aí para o programa de mentoria executiva da QAssist, né? Eu me encontrava num momento onde eu não sabia exatamente, eu sabia que eu queria evoluir, mas não sabia exatamente e como fazer isso e o que realmente eu queria. Eu sabia que eu precisava sair da caixinha, fazer alguma coisa para evoluir, porque eu estava muito estagnado, muito inseguro, né? Uma pessoa com bastante insegurança, já estava num momento aí de dilemas internos, até também financeiros, né? Pelo momento que eu vinha passando aí. Enfim, aí essas coisas todas começam a tomar um volume, né? Que você acaba perdendo a autoestima, começa a surgir uma série de problemas aí. Em dado momento chegou até mim um programa chamado 30K+, que é de uma pessoa lá de São Paulo, Patrícia Agopian. Ela já foi CFO aí na verdade CEO da Etna e outras empresas do segmento de varejo. E aquilo me chamou a atenção, com uma frase que ela me disse assim, de que o caminho de sair de ser um executor para se tornar um executivo, algo que até então nunca tinha passado na minha mente, né? Eu queria ser um gerente, quem sabe até um diretor, mas não sabia como fazer isso, como trilhar esse caminho, né? E aí surgiu essa oportunidade. Só que o programa ele era totalmente remoto, online, a pessoa de São Paulo, e não era um programa VIP, né? Ele era com outras pessoas ali misturado, então você teria um tempo compartilhado entre vários participantes. E aí deu um clique, disse, pô, vou pesquisar aí a minha rede de networking, vou ver se consigo encontrar aqui no local alguém que possa me ajudar. Preferencialmente alguém que já esteve no posto onde eu quero chegar. E aí comecei a conversar com o pessoal aí do networking e tal. Obtive 3 nomes. 2 deles eram de pessoas que atuam no segmento de psicologia e tal, mas que não eram pessoas que estavam lá onde eu queria chegar. E aí, através de um amigo em comum aí, eu cheguei até o nome do Freitas da QAssist. E até foi uma grata surpresa, porque é uma pessoa que eu já conhecia de algum tempo, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar aí juntos na Caesar Parafusos, né? E aí a gente fez esse estreitamento aí, conversamos bastante, alinhamos os pontos, né? Onde a gente queria chegar e como eles poderiam nos ajudar. E aí começamos aí a evoluir nesse processo, onde me foi apresentado o roadmap deles, né? E onde que eu percebi que tinha tudo o que eu precisava, o que eu buscava, e eu tive certeza naquele momento que aquele roadmap iria realmente me mostrar o caminho das pedras, iria me ajudar a chegar onde eu queria. Como eu disse, a gente fez uma primeira conversa, onde além do Freitas também conheci o Dieter, o sócio do Freitas aí, né? Então é mais um peso para minha decisão de escolha, porque o Dieter também vem de grandes empresas, de cargos que também são os cargos que eu almejo, não necessariamente na mesma segmento, né? Mesmo tipo de atividade, mas enfim a mesma carteira, né? Digamos, a mesma cadeira. E aí então a gente começou a desenvolver esse trabalho todo, esse programa de mentoria executiva. E já de cara, antes mesmo de a gente começar efetivamente o processo, eu já lancei um desafio que foi prontamente aceito pelo Dieter e pelo Freitas, que justamente eu tinha me candidatado a uma vaga de gerente de uma empresa na cidade, e aí eu pedi ajuda aos universais, né? Disse assim, pô, gente, é o seguinte, já de cara, nem começamos o nosso processo ainda, mas eu tô com um desafio aqui, um cargo de gerente em uma empresa que é algo que eu estou almejando, e me dá uma ajuda aí, vai, como é que a gente vai fazer esse processo, como é que eu vou abordar e tal. E aí, assim, ó, foi um final de semana que eu quase chorei, de verdade, porque eles me tiraram fora da caixa, me colocaram contra a parede e me fizeram trabalhar e pensar e remoer e estudar, sabe? Foi uma experiência, assim, muito gratificante. Foi árdua, mas foi muito gratificante, porque eu tive a oportunidade de me conhecer melhor, de conhecer a empresa na qual eu desejava trabalhar e também, além disso, conhecer os fundadores dessa empresa. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, de unir os propósitos, né? Tanto os meus quanto aos da empresa, a cultura da empresa e tal, tanto que no fim
por minha livre e espontânea vontade, eu acabei meio que declinando da vaga, porque esse processo todo me ajudou a entender que, poxa, de repente não está batendo os propósitos da empresa, dos sócios da empresa com os meus propósitos. Acho que a gente não tem a mesma linha de pensamento, de trabalho, e aí eu acabei abrindo mão daquele processo. Mas, de qualquer forma, foi gratificante por todo esse processo, todo esse trabalho que eu passei, que eu fiz, né? E aí, seguindo adiante, aí começamos a nos adentrarmos aí no programa, no roadmap da QAssist, né? Passando por vários pontos, um programa extremamente flexível, onde a gente teve a oportunidade aí de dar uma realinhada nas necessidades, né? Eu até acabei pedindo para o pessoal aí, acho que vamos colocar um ponto na frente do outro, porque eu estou sentindo que eu estou precisando mais disso nesse momento do que aquilo, né? A gente, por natureza, tem alguns pontos que a gente é mais desenvolvido, outros que a gente precisa desenvolver mais, né? Então foi uma flexibilidade muito show que a gente conseguiu encontrar. Tá? Então, assim, falando do roadmap, né? Antes eu queria destacar aqui, nesse processo de mentoria, embora a gente tinha as sessões marcadas oficialmente, mas tem todo um trabalho de suporte por trás, né? Que a gente, à medida do necessário, a gente vem discutindo aí por e-mail, por telefone, por WhatsApp, enfim, da forma como a gente achar melhor, call online e tal. Então, suporte total, sempre que eu precisei, me faltou alguma informação, alguma dúvida, recorri a QAssist e fui prontamente atendido, né? Agora, voltando ao roadmap, de todos os passos que nós temos aí no roadmap, 3 deles destacaram para mim. Um deles foi a questão da comunicação, né? Por exemplo, tem um dos materiais aí que a gente trabalhou que fala assim, em um dado momento, sobre firmeza com leveza. Isso aí marcou profundamente em mim, porque antes, o Jaime de antes, né, digamos assim, ele tinha por hábito bater de frente com as pessoas. E aí, no processo de mentoria aí, ficou bem claro para mim que não é o que você fala, mas sim como você fala. E aí, firmeza com leveza foi algo que eu, inclusive, levei para a última entrevista na empresa atual que eu estou trabalhando, onde a presidente me perguntou como é que você vai lidar com essa diferente gama de pessoas que compõem a cooperativa, né? Como é que você vai lidar numa situação de estresse? Eu falei para ela assim, olha, clareza, firmeza com leveza. Era só isso que eu queria ouvir, ela respondeu para mim. Então, quer dizer, foi bem assertivo, está sendo bem assertivo, muito aproveitável aí na minha vida profissional, né? A outra parte é a resolução de problemas, que eu tinha por hábito de fugir dos problemas e não de encarar os problemas de frente, né? Resolver os conflitos, de remover as pedras do caminho. E aí isso também estava ligado com falta de autoconfiança, de autoestima, tudo que foi trabalhado aí no andar do programa, né? E aí também ficou bastante marcado para mim essa questão de resolução de problemas, em termos de que você tem que sim enfrentar os problemas do teu dia a dia, né? Encarar os conflitos e tratar de resolvê-los, né? Ser um gestor de resolução de conflitos, né? E um outro passo bastante importante também para mim foi a parte de planejamento, onde que aí eu tive acesso, durante todo o programa, na verdade, você vai tendo acesso a diversas ferramentas que muitas vezes você até conhece, porém não sabe exatamente como aplicá-las, ou não caiu a ficha ainda do quão importantes são essas ferramentas para o teu dia a dia como um gestor de empresas, né? Mas nessa sessão de planejamento, eu tive aí a oportunidade de conhecer, de trabalhar mais a fundo diversas ferramentas, inclusive, para vocês verem a flexibilidade do programa, num dado momento nós alinhamos que nós tomaríamos por base, utilizaríamos como um laboratório uma empresa na qual eu estava prestando consultoria em gestão de empresas. E aí, nessa empresa também, eu pude ter a oportunidade de, além de conhecer essas ferramentas, de aplicar no dia a dia e de ver a efetividade dessas ferramentas. Então, isso foi bastante marcante para mim também, porque até comentei com o pessoal da QAssist, porque assim, na minha cabeça passava que para ser um CFO, um gestor de alta performance, para ser o cara fodão, você tinha que ter muitos canudos, tinha que ter um conhecimento aprofundado de tudo, enfim, algo assim na minha cabeça que meio que humanamente impossível de conseguir, né? E aí eu percebi que não é bem assim não, você tem sim que ter autoconfiança, de conhecer as ferramentas certas, de saber como usá-las e principalmente colocá-las em prática. E isso vai te ajudar a ser um CFO fodão. Então, após, né, esse programa todo de mentoria e hoje concluindo esse trabalho, olhando para trás, eu consigo
perceber a minha evolução e eu acredito que também essa é o mesmo sentimento que os meus mentores têm a meu respeito, né? Tenho certeza que eles têm também essa mesma opinião a meu respeito, porque hoje eu me sinto uma pessoa muito mais autoconfiante, né? Sei que eu tenho que ser o protagonista da minha vida, tanto pessoal quanto profissional, ou seja, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida, eu tenho que sentar lá na frente no ônibus e dirigir o ônibus e fazer as coisas acontecerem. Então hoje eu tenho uma postura diferente frente aos desafios da vida, eu consigo me posicionar muito melhor, acredito muito mais em mim. Também passei a dar mais valor para mim mesmo, que muitas vezes antes eu abria mão das coisas que eu gosto em prol de outras pessoas, principalmente família, e eu vejo que o quanto é importante hoje você também ter o seu tempo, fazer aquilo que você gosta, para sua autoestima, enfim, para sua felicidade como um todo, né? E hoje eu não só consegui conquistar o cargo que eu almejava, o salário que eu almejava, mas como também já existe uma boa perspectiva de ir além, de um cargo superior, de uma remuneração ainda melhor, e que é só uma questão de tempo que a gente vai chegar lá. Então, por tudo isso que eu compartilhei com vocês, né, essa pequena história aí dessa minha jornada, dessas 10 sessões no programa de mentoria executiva da QAssist, é que eu posso com muita segurança, eu recomendo realmente a QAssist como sendo um braço direito aí para quem quer se tornar executivo ou para quem já está na posição de executivo e quer continuar evoluindo, porque é um trabalho que realmente soma muito, não só para você como pessoa, mas também como profissional, e sem dúvida nenhuma foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida profissional em termos de evolução. Foi o que melhor trouxe resultados para mim e que mais rápido trouxe resultados também. Foi assim uma transformação, eu diria.